Hishkayara a todos, estamos na nossa 14ª aula de xamanismo, é a nossa segunda aula do Caminho da Terra, Caminho de Naruê. Na aula de hoje eu vou falar sobre os nossos corpos, vou falar sobre os chakras ou ierês e vou dar uma explicação sobre as raízes. Então vamos lá. No xamanismo, ele é uma terapia holística, né? Então uma filosofia que enxerga que nós somos um conjunto de vários campos e de vários corpos. E aí então nós temos o nosso campo ou corpo físico, o nosso campo ou corpo mental, o nosso campo ou corpo emocional, o nosso campo ou corpo energético e o nosso campo ou corpo espiritual. Cada um desses corpos tem uma densidade diferente, tem uma movimentação diferente, porém todos eles são energias. Assim como os elementos, que vão do sutil até o mais denso, os nossos campos, os nossos corpos, acontece a mesma coisa. Então nós temos os corpos mais sutis e os corpos mais densos, mais palpáveis. O mais denso de todos é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, então, ele é o mais denso, ele é palpável, ele é visível, né? Então a gente tem toda uma percepção, né, desse chakra, desses chakras, desse corpo, né, do corpo físico. Então o corpo físico, ele é visualmente, ele torna palpável e visível todas as movimentações energéticas que acontecem em todos os nossos campos. E aí é que é interessante. Ou seja, se existe um desequilíbrio, uma ruptura, um mau funcionamento de outros campos, de outros corpos, isso obrigatoriamente vai refletir no nosso corpo físico. E aí muitas pessoas me perguntam, mas por quê? Meio, parece que é um castigo. Não, muito pelo contrário, não é castigo. Então, por exemplo, você ter uma dor no físico, e aí quando você estuda, essa dor está associada a um mau funcionamento do seu corpo ou campo espiritual, é ótimo que você sinta essa dor. Por quê? Porque daí assim se torna perceptível algo que, se não for por uma dor, se não for por uma doença, a gente não consegue perceber. Isso sim seria muito injusto, né? Ia ser quase que um castigo, já pensou? Então a gente passa essa vivência inteira acumulando desequilíbrios e mau funcionamento dos outros campos, e a gente descobre só lá no final. Só quando a gente larga para trás o nosso corpo físico, que a gente não vai precisar mais dele, né? Quando a gente faz a passagem para uma dimensão mais sutil. E aí lá nós perceberíamos que os outros corpos estão totalmente desestruturados. Então toda a movimentação no corpo físico, tudo aquilo que a gente faz no físico interfere nos outros campos e nos outros corpos. Há uma interação entre todos os corpos, né? Então o que acontece em um reflete no outro, o que acontece em um reflete no outro. O físico, ele é mais suscetível a desequilíbrios, né? Por quê? Porque ele é o mais denso, né? Então a questão de limpar, de equilibrar, dá muito mais trabalho no físico do que em campos mais sutis. Quanto mais sutil é o corpo, mais rápida é a regeneração dele, é o reequilíbrio dele, porque ele vai estar numa vibração de energias mais sutis. Quanto mais sutil, mais depressa se move as energias. Então, mais depressa se recompõem os demais campos. Então, o mais denso de todos é o nosso corpo físico. Então, todas as doenças estão relacionadas com algum tipo de desequilíbrio, doenças e dores. E aí, quem se interessar bastante por isso, pode estudar bastante a metafísica, que é interessante, com algumas ressalvas. Eu não gosto daquelas visões muito generalizadas, né? Então, por exemplo, você tem problema de pulmão, então tem uma agonia profunda. Não concordo. Eu acho que é caso a caso. Eu acho que para a maioria das pessoas vai funcionar desse jeito, né? Então vai bater, mas não é 100%.
tá? Não é 100%, isso a gente tem que deixar bem, bem claro. Mas é uma ciência aí que eu acho que é interessante de estudar, né? Com a metafísica você consegue compreender, por exemplo, que movimentações você pode fazer no campo das emoções e no campo do pensamento para reorganizar, para reequilibrar. Então, toda doença está relacionada a algum tipo de desequilíbrio, seja ele qual for, né? Pode ser um grande desequilíbrio, pode ser um pequeno desequilíbrio, mas automaticamente isso gerará alguma reação no seu campo, no seu corpo físico. Quer ver um que é bem interessante, que eu acho que fica bem invisível, até porque muitas pessoas já presenciaram isso? Aqui na garganta, né? Então, problemas na garganta. Está sempre muito associado com algum tipo de comunicação, né? Algo que a pessoa queria falar, alguma coisa que ela queria retrucar e ela não pôde. Então, ela não pôde expressar aquilo que o corpo dela gerou. E aí, quando isso acontece, né, automaticamente o nosso corpo vai ter uma reação quanto a isso. Porque foi gerada uma energia, essa energia não foi utilizada, aí ela ficou ali acumulada, e ela vai se acumular onde? No físico. E aí as pessoas ficam com garganta inflamada, tem problema de amígdala, e aí dependendo, pessoas que ficam muito, muito, muito tempo vão ter até doenças crônicas aí na garganta. Ou seja, pessoas que engolem muito sapo, que nunca se expressam, elas vão começar a ter aí problemas cada vez mais sérios em relação a essa questão de articular, de movimentar a expressão e falar aquilo que ela gostaria de falar. O próximo campo, o próximo corpo, é o nosso corpo mental, que é o segundo mais denso. Todos os nossos pensamentos, eles ficam aqui, ó, na nossa volta, e como imagens, como palavras, como conteúdo, né? Então, informações. Então, essas energias, elas são geradas e ficam aqui. Qualquer pensamento. Pode ser um pensamento profundo, pode ser algo rápido e corriqueiro, mas ele vai ficar aqui no nosso campo. Assim como o nosso corpo físico, automaticamente, ele tem um processo de limpeza dele, né? Ele consegue, né, excretar, né? Então, pôr para fora daquilo que não lhe pertence ou aquilo que não está sendo utilizado. A mesma coisa acontece no nosso corpo mental. Tá? Então não é assim, gerou um pensamento e esse pensamento fica pela eternidade. Não. Só vai ficar para a eternidade pensamentos que são gerados na eternidade. Né? Então, pensamentos que são ali produzidos constantemente, continuamente, ele fica. E aí ele fica tão denso que a gente tem até no meio espiritualista a questão da forma pensamento. Ou seja, você alimenta tanto determinado pensamento que esse pensamento ele praticamente se torna um organismo vivo. Né? Ele vai absorver ectoplasma, né, que é um elemento que fica entre o físico e o espiritual. Ele se projeta e realmente ele ganha vida. Ele pode até assombrar determinadas pessoas, porque aquele pensamento já é tão enraizado, tão forte, que mesmo quando a pessoa não pensa, vem essa forma de pensamento e estimula, né? Então a nossa mente a lembrar desse pensamento aí que em algum momento já teve. E aí de pensamento a gente tem a questão fluida, que aqui é muito mais, eu acho que na questão de pensamento é muito mais questão, não tem muito de densidade, de, eu pensei uma coisa boa, eu pensei uma coisa ruim, porque para o universo isso é muito relativo, o que é positivo, o que seria um pensamento positivo e o que seria um pensamento negativo. Então não está relacionado com isso. Está mais relacionado com a questão de fluência. Né? Então o mental mais fluido, né? Mais leve. Né? Então você pensa e vai, pensa outra coisa, arquivou, vai. Isso é mais interessante do que quem fica com aquele pensamento, os pensamentos pequenos, ou fica pensando repetidamente em determinadas questões, não gera movimentação energética no campo mental. E aí isso dá estafa. Né? Porque se não tem essa movimentação, o nosso corpo mental fica denso. Então a densidade está muito mais pela quantidade de pensamentos que você cria e a fluência desses pensamentos do que propriamente com a qualidade, se ele é positivo ou se ele é negativo, se ele é uma coisa boa ou uma coisa ruim. E no nosso campo mental, ele alimenta muito os demais campos, né? Porque pensamento é você focar,
né? Então a sua força, a sua energia em determinada coisa, né? Então seja numa teoria, seja numa, ah, sei lá, decodificar determinadas coisas e tal. Isso gera uma movimentação de energia, plim, 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 que são absorvidas pelos demais campos. E aí, de novo, a gente vai pela metafísica e aí tem muito a ver. Então, desequilíbrios, né? Então, dependendo do pensamento que você tem, aquele padrãozinho gera sempre o mesmo tipo de energia. Essa energia reverbera em todos os campos, principalmente no corpo físico, e a gente tem algumas questões de doenças e dores associadas ao desequilíbrio aí do campo mental. Depois a gente tem o campo emocional. Então, o nosso corpo emocional, ele é mais sutil do que o nosso corpo mental. No nosso corpo emocional, então, ficam arquivados todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Em algumas filosofias dizem que até determinadas memórias, né, então aquelas memórias mais afetivas, elas também vão ficar armazenadas nesse campo, nesse corpo. É o nosso corpo mais instável, né? Ele realmente é muito instável, né? Se a gente conversa com um clarividente, ele vai ver que a nossa aura, né, que é o acúmulo, é o conjunto, né, de todos esses corpos, que ele modifica de densidade, né, então de luminosidade, a cada segundo. Por quê? Porque ele, como ele é o conjunto de tudo que está acontecendo, né, então ele vai mudando ali, vai oscilando na sua questão de cor e de densidade. E o nosso corpo emocional é um dos mais, o que tem mais responsabilidade por isso. Porque no campo emocional, que é o campo da sensibilidade, tudo aquilo que nos toca, todas as influências, todos os estímulos, eles cutucam, eles batem justamente no nosso campo emocional. É ali no nosso campo emocional onde a gente recebe, então, essa influência do todo, influência do local, das pessoas. Então, a partir do momento que ele recebe ali essa influência, ele também automaticamente vai ter algum tipo de reação, né? Então, ou de se abrir mais e ficar luminoso, ou de dar uma fechadinha, e ele não vai ficar com uma fluência energética interessante, como deveria ser, então não se torna aberto, né? Então ele fica fechado. Aí no campo emocional acontece bem parecido com o corpo mental. Também tem muito mais a ver, né, em questão de equilíbrio e desequilíbrio, na questão da fluência das emoções. Por exemplo, se eu tenho raiva, né, eu expresso essa raiva, ela é criada ali no nosso campo emocional. Mas se eu tenho as minhas emoções fluídas, automaticamente, daqui a pouco eu vou estar pensando em uma outra coisa, vou estar me abrindo para um outro sentimento que vai trazer uma fluência aí energética, que não vai dissolver aquela raiva, mas vai, né, dar uma, né, dissipada naquela raiva. Então, de novo, o nosso campo das emoções também é muito mais pela fluência do que pela densidade. Lógico, se é uma pessoa muito amargurada, uma pessoa muito enraivecida, com certeza o seu campo emocional vai ser muito mais denso, né? Então, pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais duras mesmo, vai ter sim esse campo emocional mais denso. Porém, se ele também tiver uma fluência, mesmo que seja denso, é muito melhor do que ficar pensando se é sentimentos bons ou sentimentos ruins. Tá? Então, de novo, aqui o importante é fluir. Por isso que dentro do xamanismo a gente trabalha muito com a questão da expressão do espírito, a expressão da alma, que é onde a gente movimenta o nosso campo das emoções. Então, através das danças, através da música, através dos sons, através dos cheiros, tudo isso é estímulo que cutuca o nosso campo das emoções, fazendo uma movimentação. Movimentando, já desintegra a sujeira. É como se esse campo fosse constituído de água. E aí, quando a gente tem um estímulo, é como se a gente tivesse uma colher e a gente começa a mexer ali e dissolver, né? Então, tudo isso nessa água que são as nossas emoções. Então, quanto mais fluido, mais dissolvidos são os sentimentos, todos eles, tanto os bons quanto os ruins. E ele fica muito mais leve. Já volto no próximo vídeo.